Curitiba, a cidade planejada, o sonho verde do urbanismo. São Paulo, a selva de pedra, a locomotiva imparável do Brasil. Por décadas, a escolha pareceu clara. Você ia para São Paulo para ganhar dinheiro e para Curitiba para ter qualidade de vida. Mas e hoje? Com os dados na mesa, vale a pena morar em Curitiba ou em São Paulo? Qual cidade realmente entrega o que promete e qual vive de uma fama que não se sustenta mais? E o melhor, qual a melhor cidade que se adapta ao que você precisa? Segura essa! Quase tudo que você pensa sobre segurança, o mercado de trabalho dessas duas cidades está errado. E eu já vou te dar o veredito. Curitiba parece a escolha inteligente em quase tudo, até você olhar o seu contra-cheque e descobrir uma diferença de quase R$1.000 por mês. Mas o dado mais chocante, o que vai virar essa disputa de cabeça para baixo, é sobre segurança. Fica comigo porque a gente vai provar com números que o maior clichê sobre essas duas cidades desmoronou. Eu sou o Fê do Explora Brasil, vem comigo. Vamos começar quebrando o maior mito de todos, a segurança. A imagem de que vende é: Curitiba é um oásis de tranquilidade e São Paulo é um caos perigoso, certo? Errado. Completamente errado. Peguem os dados oficiais auditados e validados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e IPEA. A taxa de homicídios estimadas por 100 mil habitantes, São Paulo 14,1, Curitiba 14,3. Se você olhar para o passado, Curitiba sempre foi mais violenta do que São Paulo, enquanto São Paulo tem uma estabilidade nos últimos anos. Curitiba oscila com tendência de queda entre 2019 e 2022, mesmo com oscilações. Curitiba se manteve com taxas de homicídios bem mais altas do que em São Paulo. Eu vou repetir, para não restar dúvidas, estatisticamente hoje, a sua chance de ser vítima de violência ou homicídios é a mesma em ambas as cidades. Ambas estão bem abaixo da média nacional, que é 23, o que é ótimo, mas a lendária vantagem de segurança de Curitiba simplesmente não existe mais nesse indicador, ela evaporou. Eu sei que você vai vir com aquele número que a cidade de São Paulo tem uma taxa de homicídios estimados de 2,4 por 100 mil habitantes, o que seria uma diferença brutal entre as duas cidades. Porém, como padrão, eu uso a taxa de homicídios estimados para todas as cidades. Homicídios estimados seriam homicídios que entram com causas indeterminadas, mas são homicídios. O IPEA, junto com o Fórum, utilizam cálculos matemáticos para descobrir essas supostas subnotificações. Isso muda o jogo completamente. Se o medo era o seu principal motivo para não ir para São Paulo, talvez seja a hora de rever seus conceitos. Mas se a violência é a mesma, será que o mercado de trabalho também é? Prepare-se para uma outra surpresa. Todo mundo sabe que São Paulo é o centro financeiro do país. E lá que estão as vagas, certo? Bom, mais ou menos. Vamos olhar para a densidade de empregos, um indicador que mede o número de vagas formais divididos pela população. Ele mostra onde proporcionalmente há mais oportunidades. Em São Paulo a densidade é de 58,75, em Curitiba 66,9. Sim, você ouviu direito. Proporcionalmente, Curitiba tem mais vagas formais por habitantes do que São Paulo. Para colocar isso em perspectiva, Edivaldo Loureiro tem mais chances de emprego em Curitiba. A cada 100 pessoas, existem 67 vagas, e em São Paulo, Edivaldo Loureiro teria 59. No ranking nacional, isso coloca Curitiba na 32ª posição, enquanto São Paulo fica na 55ª. É um dado contraintuitivo e poderoso. Mas aí que vem o nocaute. O salário médio em Curitiba é R$ 4.420,16 e em São Paulo é de R$ 5.322,84. São R$ 902 a mais todo mês. São quase R$ 11.000 por ano. Isso não é troco, é o dinheiro de uma viagem, da entrada de um carro ou de uma escola particular para o seu filho. E é aqui que está o dilema central da sua escolha. Você prefere uma cidade com proporcionalmente mais portas de entrada no mercado ou uma com menos portas, mas que te entrega um prêmio muito maior quando você entra? A questão é, esse dinheiro a mais em São Paulo compensa as outras áreas, como a educação, por exemplo? E não que o salário médio em Curitiba seja algo ruim, mas você tem que ter em mente
que é um salário médio, tá, pessoal? E não necessariamente que você irá ganhar esse salário, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. Mas olha só essa lição que Curitiba dá em São Paulo, veja só. Se tem uma área onde a disputa não é nem acirrada, é a educação. Curitiba, segundo os dados do IDEB do último relatório de 2023, dá uma aula. Nos anos iniciais do fundamental, a rede pública de Curitiba tem nota 6,3, enquanto São Paulo fica com 5,9. Ambas acima da média nacional, mas Curitiba na frente. Nos anos finais do ensino fundamental, a diferença aumenta, 5,4 para Curitiba, 4,8 para São Paulo. E no ensino médio, que é majoritariamente gerido pelo Estado, mas reflete o ecossistema da cidade, a superioridade se mantém, 4,9 em Curitiba, 4,2 em São Paulo. Para uma família, esse é um argumento poderoso. A promessa de uma base educacional pública mais forte em Curitiba é real e mensurável. Mas do que adianta uma escola boa se quando o seu filho fica doente o sistema de saúde não funciona? E aqui, meus amigos, o buraco é muito mais embaixo. Pedrinho tem asma e precisa passar periodicamente no pediatra para acompanhamento de sua saúde no posto de saúde. Agora preciso que você preste muita atenção. Vamos falar de unidade básica de saúde, a UBS, o postinho, a linha de frente, a prevenção é o que impede que o sistema inteiro entre em colapso. Curitiba tem 111 UBSs e São Paulo 502. Parece uma vitória esmagadora de São Paulo, certo? Não é bem assim. O Ministério da Saúde define parâmetros. Num cenário mais conservador de uma UBS para cada 18 mil habitantes, Curitiba teria até um pequeno superávit de 9 unidades, já São Paulo teria um déficit de 158. Ruim, né? Mas espere. Quando usamos um parâmetro mais ideal, recomendado para um atendimento de qualidade de uma UBS para 12 mil habitantes, o cenário se torna apocalíptico. Curitiba, com suas 111 unidades, precisaria de 152, faltam 41. É um rombo. Mas São Paulo precisaria de 991, ela tem 502, o déficit é de 489 unidades básicas de saúde. Isso é um colapso administrativo, não tem outro nome. É um déficit do tamanho da frota inteira de UBSs de vários estados somados. Isso aqui não é teorizar, é matemática pública. E a conta chega para o cidadão em forma de meses de espera por um exame, UPAs funcionando com hospitais e doenças que poderiam ser evitadas se tornando crônicas. As duas cidades falham, mas a escala da falha de São Paulo é simplesmente de outra dimensão. Se nem a cidade planejada, nem a mais rica do país dão conta do básico, como você toma essa decisão? Lembra do Pedrinho? Ele teoricamente vai ter mais dificuldades em passar periodicamente no postinho em São Paulo do que em Curitiba. É revoltante, mas infelizmente a realidade de muitas famílias que precisam do SUS, e o SUS não é de graça como muitos dizem. No fim do dia, a escolha entre Curitiba e São Paulo é sobre o que você está disposto a pagar, com tempo, com estresse e, claro, com dinheiro. Pense numa família de classe média. Em Curitiba, eles terão acesso a escolas públicas de alta qualidade e parques incríveis. A vida parece mais barata, mas ao verem o dado da saúde, o que eles fazem? Contratam um plano de saúde que vai consumir uma boa parte do seu salário, que já é menor. A qualidade de vida gratuita da cidade vem com um custo embutido e obrigatório. Em São Paulo, essa mesma família ganha R$ 900 a mais por mês. Esse dinheiro pode pagar um plano de saúde e a mensalidade de uma escola particular. Em São Paulo, você não recebe qualidade de vida, você a compra. O salário maior é, na verdade, um voucher para você construir sua própria bolha de bem-estar. Se você não tem um bom salário, simplesmente é apenas mais um nessa selva de pedras que engole a qualidade de vida com saúde precária e tempo de deslocamento monumental. A pergunta é, você prefere um modelo onde uma cidade te entrega uma boa base, mas limita seu teto financeiro, ou um modelo onde a cidade falha, mas te dá mais dinheiro para que você consiga resolver os problemas? A única maneira de sentir isso na pele é fazendo um test drive. Não decida uma mudança de vida com base em um vídeo. Passe alguns dias em cada cidade, tente usar o metrô em São Paulo às 18 horas, tente achar um restaurante aberto em Curitiba numa segunda à noite, sinta a cidade,
Para te ajudar nisso, deixei um link de afiliado no comentário fixado para você pesquisar hospedagens. Você não paga nada a mais por isso e dá uma força gigante para o canal. Compare o custo de um café ou o humor das pessoas, essa é uma pesquisa de campo que vale ouro. Para quem busca otimização de carreira e potencial financeiro máximo e está disposto a usar esse dinheiro extra para construir sua própria infraestrutura de bem-estar, São Paulo continua sendo imbatível. É a cidade para quem tem um plano agressivo e não tem medo de pagar o preço, literalmente e figurativamente. Por outro lado, para quem busca um equilíbrio mais integrado entre vida e trabalho, especialmente famílias que valorizam uma base educacional pública forte e um dia a dia menos frenético, Curitiba é a escolha mais inteligente. E a velha narrativa de segurança versus dinheiro acabou. A nova narrativa é qualidade de vida sistêmica versus poder de compra individual. E agora eu jogo a bola para você, com os dados na mesa. O que pesa mais na sua balança? Os R$ 900 a mais São Paulo ou a estrutura de educação e emprego por pessoa de Curitiba? E já que estamos falando de dinheiro e qualidade de vida, assista a playlist de batalhas de cidade aqui do lado. Lembre-se do test drive, o link para as hospedagens estão no comentário fixado. A gente se vê na próxima, valeu!